Foi um milagre. Elas creram que foi resultado da purificação, que ocorreu aqui, que quando a purificação espiritual, isso é o que Deus faz. Quase 60% das pessoas vivem na Terra. E quando viram isso, perceberam que se simplesmente voltassem para Deus, aquilo que consideravam terra árida e exaurida ainda poderia ser abençoada por Deus. Mas cabia a eles mudarem seus caminhos, e então Deus sararia a terra deles. E me perguntaram no conselho dos chefes: Ei, o que você está fazendo? Eu disse: estou devolvendo a minha terra para o Senhor. Por quê? Porque em primeiro lugar é dele. À medida que o meio ambiente de Fiji continua respondendo ao toque de Deus, até mesmo os mais experientes estão se mostrando estupefatos. Eu fiz parte de um workshop semana passada. Vieram pessoas de 11 das 14 províncias e eles não entendiam como isso estava acontecendo em 23 pesqueiros e em 11 províncias. Eles comentavam isso uns com os outros, então perceberam que a mão de Deus estava sobre esses pesqueiros. Peixes que eu nunca vi antes estão começando a aparecer. Peixes que sempre foram bem pequenininhos, agora estão vindo desse tamanho assim. Esses dias, vim da minha vila, eu plantava bananas, mas antes as bananas eram desse tamanho. E agora elas são maiores que isso. Esta é a mudança. Eu sempre falo com minha esposa: o Senhor está nos abençoando, está começando a mudar. Ele está curando a terra. Havia um tipo de marisco que, se você saísse e pegasse alguns, depois você não conseguiria pegar mais nada por alguns meses. Mas agora eles saem diariamente para pescá-los. E os baldes estão cheios. Não é maravilhoso? De acordo com relatos de testemunhas oculares, estes ecomilagres normalmente são precedidos por um processo de 2 etapas. Moradores arrependidos entregam oferendas de solo e água do mar, normalmente depois de um jejum coletivo. E Deus responde enviando um sinal da sua aceitação. E em quase todos os casos, este sinal toma a forma de uma chuva repentina. Esse fenômeno divino é totalmente independente da estação do ano. Deus sempre nos mostra um milagre. Logo depois, se o sol estiver brilhando bem forte, o que acontece? Haverá chuva. Eu acho que Deus está se revelando dessa forma, mostrando o seu poder às pessoas. E isso nunca aconteceu antes. Algo maravilhoso está se desenrolando. Então, eu sei, simplesmente creio, que Fiji está passando por um processo de transformação e através do poder da oração. Esse é o dia pelo qual tenho orado, é o dia pelo qual eu tenho sonhado. Deus definitivamente tem uma participação no governo desse país. O avivamento chegou em Fiji. Deus se moveu em Fiji como um fogo selvagem no tempo dos nossos ancestrais em 1800. Nós havíamos apenas lido a respeito. Agora ele está começando a se mover novamente. É como se o céu se abrisse. Foi isso que aconteceu recentemente. Podemos sentir que já vivemos um novo dia. Sim. Um novo dia do Senhor. Sim. O poder do Evangelho, transformando pessoas, transformando famílias, transformando comunidades e até mesmo transformando a nação. Após décadas ignorando-se mutuamente, a igreja e o estado de Fiji começaram uma parceria saudável e harmônica. A igreja veio para fazer aquilo que sabemos que podemos fazer. E o governo, na verdade, tem correspondido. Agora eles começaram a reconhecer o papel da igreja na edificação da nação. O primeiro-ministro não se envergonha de ser o exemplo. Nosso primeiro-ministro, no Jornal da Manhã, estava declarando pelo rádio que a igreja deveria ajudar o Estado. Falou isso no noticiário. E então eu vejo que o papel da igreja é tão vital na construção da nação. E eu vejo que o Evangelho é a própria fundação sobre a qual a sociedade se constrói. A história de Fiji é a história de uma igreja livre para viver a plenitude de seu chamamento. Uma igreja transbordando para atingir cada aspecto da vida humana. Deus é o Senhor de tudo. Ele é o Deus da política, é o Deus dos negócios,
Ele é o Deus da igreja. Ele é o Deus daquilo que os fijianos chamam de Vanua, que significa as pessoas e a terra. Então, qualquer coisa que estiver fazendo, como homem de negócios, político, professor ou médico, em todas as áreas da vida, qualquer coisa que estiver fazendo, isso é meu ato de adoração a Deus. Porque a adoração nesse sentido não se limita às 4 paredes da igreja, àquilo que fazemos aos domingos. São todas as atividades durante as 24 horas do dia que devemos dar a Deus para a sua glória e seu louvor. Se fizermos isso, então isto é o céu. É o céu. À medida que sua fé aumenta, os fijianos começam a ver o que Deus pode fazer, até mesmo através de suas próprias histórias. Eu creio que Deus está levantando Fiji nesta hora, como modelo de sua graça, para ser transmitido por todo o mundo. O espírito de ciúme está sumindo. O espírito de raiva, de rebeldia, de divisão está saindo das nossas vidas. E eu creio que, se o resto do mundo puder ver isso, então, pelo menos, o que Deus fez em Fiji beneficiará o resto do mundo. Realmente cremos que é a nossa vez de levar o Evangelho aqui de Fiji para outras ilhas do Pacífico. De fato, há evidência de que as brasas do avivamento estão começando a se espalhar, mais notavelmente pelo oeste das Ilhas Salomão e no país vizinho Vanuatu. Como Fiji, essas nações sofreram por longos anos, debaixo do peso esmagador da superstição, pobreza e instabilidade política. Em outubro de 2002, a sorte de Vanuatu teve uma virada dramática para melhor. Num discurso nacional televisionado, o primeiro-ministro Edward Natapei rejeitou contundentemente a feitiçaria e idolatria. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu renuncio à adoração a deuses malignos. Eu renuncio às alianças com espíritos malignos e poderes demoníacos. Eu renuncio todas essas ações e adorações a ídolos e espíritos de deuses malignos. Com a plateia absorvendo cada palavra, o primeiro-ministro concluiu com uma declaração extraordinária. Eu, o primeiro-ministro de Vanuatu, hoje, em favor das pessoas da República de Vanuatu, faço essa aliança com o Deus poderoso. 1. Nós o reconhecemos como o único e verdadeiro Deus. 2. Nós o reconhecemos como o único Deus em quem Vanuatu confia. 3. Nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. 4. Nós reconhecemos o poder e o mover do Espírito Santo nas nossas vidas e na nação de Vanuatu. Também declaro nossa lealdade de não servir nem honrar nenhum outro Deus, a não ser o Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, eu, o primeiro-ministro, entrego a nação nas tuas mãos poderosas. 13 meses depois desse divisor de águas espiritual, George Sokomano, primeiro chefe de Estado de Vanuatu, ousadamente incitou os legisladores do país a entregarem suas vidas a Jesus. Muitos o fizeram. E hoje estão presidindo uma época de calma política sem precedentes. Assombrados pela presença transformadora de Jeová, os fiéis de Fiji nem conseguem formar frases articuladas. Realmente não dá para explicar isso sem Deus. Cada um de nossos pedidos de oração foram respondidos. Isso é tremendo. Para mim é uma alegria e um privilégio poder fazer parte do que Deus está fazendo. Eu creio, nós cremos que o melhor ainda está por vir. Queria poder viver mais uns 30 anos. Eu enxergo a tremenda oportunidade que está diante de nós agora. Deus está capacitando a igreja, talvez para a última batalha. Creio que Ele está preparando o mundo para a volta de Jesus Cristo. Se a obediência entusiástica de Fiji for espalhada às nações, aquele dia talvez não esteja muito distante. A reviravolta foi tão rápida. Foi uma questão de meses. É praticamente algo que acontece imediatamente. Oramos agora e acontece agora. É assim que nos sentimos. Este é o momento do qual os profetas sempre falaram. Coisas novas acontecerão. Há uma nova onda, um novo vento soprando.
Virou tudo de pernas pro ar. Mudança. É um novo dia para Fish. É inacreditável, mas está chegando. Eu apenas louvo a Deus. Eu apenas louvo a Deus pelo que Ele está fazendo aí. E não há nada mais, não há nada mais para fazer, nada mais para dizer, a não ser isso. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Salmo 65, 5. Quando eu era um jovem pregador, mais de 20 anos atrás, eu sempre acreditei em avivamento nacional. E uma das passagens mais conhecidas, que sempre vem à minha mente, fica em Isaías 11:9, que diz que, como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Eu sempre criei em avivamento da nação. Mas um dos elos que faltam para o avivamento nacional é o ajuntamento do corpo de Cristo. Jesus, quando orou em João 17:21, disse: Pai, que sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E em João 13:35, Jesus disse que o mundo saberá que nós somos seus discípulos, se amarmos uns aos outros. Um dos principais atrativos da primeira igreja de Jerusalém, que fazia com que as pessoas fossem acrescentadas sempre, era o amor e a preocupação que tinham uns com os outros, levando-os realmente a se importar com o seu próximo.
A Bíblia diz que onde há amor e unidade, Deus ordena a sua bênção. Deus não pode abençoar um lar dividido. Deus não pode enviar sua bênção ou ordenar sua bênção a uma igreja dividida ou a uma nação dividida. Onde há amor e unidade,